Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Executores Podcast, o podcast de quem faz acontecer com um super tema muito relevante aqui para o dia a dia dos negócios. O tema de hoje é o seguinte, pessoal, Ikigai para negócios, dá para ter propósito sem bravata? É interessante esse, né? Um mundo que a gente está falando muito de propósito, muito sobre como dirigir esforços, e dá para fazer isso sem ser bravata? E para falar desse tema super relevante, eu vou chamar aqui meus companheiros de guerra, de infantaria, de batalha, de trincheiras, Jefferson Frasnelli, nosso head de receita e transformação digital, e o Renato Trindade, nosso head de excelência de negócios. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Vamos que vamos? Vamos lá. Fala, Thiago. Fala, pessoal. E aí, pessoal? Super prazer de novo. Valeu pelo convite, né? Um tema extremamente relevante nos dias atuais aí. Vamos com tudo. Boa. Não vou nem agradecer o convite, que aqui já virou... Tudo nosso, papo de café. Como é que... Não. E como é que é quando a gente tem o exército? Quando vai se alistar o pessoal lá? Convocação, cara. A gente tem que... Esse momento aqui é especial demais, porque a gente compartilha com vocês no dia a dia o que a gente pensa. E o objetivo é contribuir, né? Então, pra mim é um prazer estar aqui. E, poxa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom falar disso, que é um tema bem sobre propósito, né? É bem legal. Legal, gente, legal. Bom, e todo e qualquer tema, como o Renato disse aqui, os rapazes disseram, vai estar sempre conectado à realidade dos negócios, então tem sim sua relevância, sua importância, é isso que a gente quer trazer aqui. Legal, pessoal, e o que é Ikigai? O que significa Ikigai, pessoal? Ikigai é uma terminologia oriental, japonesa. A gente sabe que os orientais têm aí uma cultura transcende gerações, né, muito conservada ao longo dos séculos, para não dizer milenar, e eles trabalham muito essa questão do autoconhecimento, de saber quem se é, e eles encaram o trabalho, a profissão, o dia a dia, com muito propósito, vivendo não somente a maneira de remunerar, mas a maneira de impactar o mundo. Então, o Ikigai vem dessa terminologia. Se você der um Google agora, eu vou colocar no seu GPT, vai vir muita informação relevante. Isso serve tanto para negócios quanto para profissionais ou uma pessoa aí na sociedade de forma geral, o seu valor para a sociedade, como ela reverbera esse valor. E o que ela vai compreender, o Ikigai? É muito sobre uma estrutura de quem você é, né? Aquilo que você eventualmente gosta de fazer, o que você é apaixonado por fazer, você tem aptidões, né? Resumindo, é o que você gosta, é apaixonado por fazer, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago, em que você é bom, e a junção de tudo isso aí você vai ter a formatação do Ikigai. Aí tem vários estudos, vários desdobramentos. A gente vai citar também Jim Collins, ele fala na estrutura do porco-espinho, o método porco-espinho, ele vai falar algo muito parecido que ele tirou aí do Ikigai. Está muito relacionado a isso, naquilo que você é muito bom, aquilo que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, né, se existe esse reconhecimento. Então, a gente já parte desse pressuposto, né? Quando a gente falava de fazer negócios ou embarcar numa profissão, vocês devem se recordar, o pai geralmente falava, né? Cara, vai por esse caminho aqui que dá dinheiro. Não sei como é que foi com vocês, a gente vai colaborar. Eu lembro o Renato aí, o nosso pai. Para quem não sabe, eu e o Renato, além de sócio, somos irmãos. E meu pai era do mundo industrial, se desenvolveu na carreira industrial. Ele falava, pô, cara, sai desse negócio da indústria, Thiago. Vai, o cara gosta de estudar e tudo mais, vai virar advogado, faz direito e tudo mais. Eu, pô, isso com 14, 15 anos, pai, vou pensar e tal. Mas no final do dia, acabei me embreando pelo mundo de tecnologia, de engenharia. Ele respeitou muito isso, respeitou a todos nós e também fortaleceu essas crenças. E acabei indo para o mundo industrial também. Mas ele falava muito dessa questão, porque era algo que se via, eventualmente o concurso público está pagando bem, né? O funcionário público, você pode ter uma carreira mais estável, era assim que se pensava. Então, um pouco se falava de propósito, algo que eu gosto. Não, vamos pensar no que remunera e ponto, acabou. A mesma coisa com os negócios. O que está dando dinheiro? Onde é que os negócios estão indo? Não que isso não seja importante, a gente tem que olhar muito, né? Esse pilar também, se existe mercado, mas muito pouco se falava de propósito. Em contrapartida, a gente viveu nos últimos anos um propósito meio bravata, um propósito, perdão do termo, meio coachilizado, né? Um propósito sem profundidade. Isso também não vai funcionar, e vira bravata. E é sobre isso que a gente quer discorrer. Qual que é a opinião de vocês aí, rapaziada, sobre essa questão de propósito
puxando o Ikigai que a gente vai falar aqui nesse bate-bola. Tá legal, cara. Eu entendo assim, né? O propósito, de fato, ele vem sendo distorcido, né, no mundo corporativo aí ao longo do tempo, né? Até o nosso tema aí, bravata ou não, né? Eu entendo que é aquilo que nasceu como Simon Sinek falava, né, como um norteador, né, um elemento que norteia uma identidade organizacional, né? O Start with Why falava bastante. Cara, então hoje na verdade virou, né, simples um ornamento retórico, né? Virou ali, perdeu a expressão da palavra, mas o bullshit ali em apresentações institucionais, né? Visão, valor, aonde eu gostaria de estar, e o propósito, na verdade, está totalmente desconectado com a entrega real, né? Torna-se só simplesmente um devaneio intelectual ali. Então, acho que é um momento pelo qual, né, a maioria das organizações elas se encontram hoje. Boa. Para mim também foi bem parecido com o que o Thiago comentou aqui, mas um pouquinho diferente, porque eu já entrei ali com 15 anos de idade para trabalhar no mundo industrial. Então, o Thiago recorda bem, né? A gente tinha uma banda, a gente já falou isso aqui para vocês. E em algum momento eu queria ser músico, e estudar música e viver da música. Mas como eu já estava implantado ali no mercado de trabalho e fazia bem o que eu fazia, não era apaixonado, vivia algumas crises de identidade até encontrar o meu propósito, digamos assim, o que eu gostava, o que eu amava fazer. Eu posso dizer que demorou talvez mais do que eu esperava. Então a vida foi acontecendo, precisava me desenvolver. Entrei na engenharia porque, de fato, eu pensava bastante em empregabilidade, pensava em como eu iria, por exemplo, ter minha vida, realizar meus sonhos, né? Porque no final do dia a gente também, o que a gente faz, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né, pessoal? Não adianta só falar que a gente vai viver de propósito, porque isso aí é conversa de coach mesmo. Então, o como unir essas questões não é algo simples. Então, para mim, começar a pensar no propósito foi sobre estar imerso no mercado de trabalho. Então, me provocar, fazer. Eu acho que o propósito não é muito essa questão para você, principalmente que está aí pensando, poxa, eu não conheço o meu, ou não sei o que eu gosto de fazer, ou trabalho com o que eu não gosto. Não vai ser só flores, mas você precisa experimentar para saber, principalmente, não só o que você gosta, mas o que você não suporta. Eu acho que esse que é um primeiro passo. E aí, por exemplo, passei por fábrica, passei por linha de produção, passei por funções mais técnicas, gostava muito do que eu fazia, mas aquilo não me preenchia. Eu não tinha aquela conexão com o ser humano, porque somos seres sociais. Verdade. E eu olhava muito ali para os números, para a qualidade, para o processo, mas a falta da conexão com o ser humano, que é o que a música traz bastante ali, né? Por exemplo, numa banda, você tem seus pares, você tem a banda em si, que são amigos que caminham o tempo todo junto, e você tem os fãs que estão ali conectados com você, que consomem o seu conteúdo e que gostam e que andam com você. E aí, depois de 10 anos trabalhando, talvez entre 8 e 10 anos, comecei a entender um pouquinho ali o que eu gostava de fazer de fato, o que o mundo precisava. Então, é isso, não é simples, não é receitinha de bolo que a gente fala aqui, mas é um tema muito importante. Legal, gente. Muito bom essa camada inicial aí que vocês trouxeram. E isso me remete muito àquilo que a gente acredita aqui, que é na gestão ambidestra. É olhar 2 momentos distintos da companhia, essencialmente. Se desdobra em outros momentos, né, claro, mas 2 momentos distintos. O primeiro momento é o da empresa ou da profissão. Eficiência operacional, ser muito bom naquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, provavelmente você que é nossa audiência, que está nos ouvindo, que é um líder empresarial, um executivo, um dono de negócio, um profissional de maneira geral, você já está atuando. O nosso público aqui é feito de profissionais, então você já está atuando, seu negócio já está rodando. Então, primeiro, existe já um porquê você está atuando aí. Um negócio que foi uma oportunidade, uma carreira que foi uma oportunidade e tudo mais. Então, você tem que buscar trabalhar muito bem. Para quê? Para você ter o que a gente chama aí de track record.
seria, como a gente pode dizer aí, trazendo para o português, seria você ter lastro, você ter uma experiência, uma bagagem, uma experiência adquirida, né? A fim de que você entenda quem você é. Como o Renato disse, levou 8, 10 anos para ele entender quem ele era, entender competências que ele jamais colocaria à prova, sentimentos, vontades, anseios, não seriam colocados à prova se não fosse a experiência, não fosse esse lastro gerado, não fosse esse know-how, essa bagagem gerada, né? Então, antes de a gente sair correndo atrás das borboletas, né, que o Ikigai ou o propósito sem uma direção específica é o que vai acontecer, é muito importante a gente conhecer o negócio e se conhecer. Então, certamente, se você nunca pensou no propósito para o seu negócio, para a sua carreira, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você tem que olhar muito para onde você está e quem você é. É lógico que para alguns negócios não vai fazer sentido para um futuro estar conectado com o que está fazendo agora, ou para um profissional. Muitos dão shift ali, mudam bruscamente a direção. Mas para outros é um incremento, uma otimização, será uma inovação continuada naquilo que se já tem de bases lançadas. É nisso que a gente acredita demais. Então, sem o repertório, essa palavra que eu estava procurando, sem o repertório vai ser muito difícil você pensar em propósito. E por que ele é importante dando um passo para trás? Primeiro, a gente já tem referências que as empresas mais relevantes da nossa geração pensam propósito. Primeiro ponto, porque engaja cliente, engaja colaboradores, engaja parceiros, sócios e quem mais faz parte desse core. As pessoas estão buscando, já que elas não estão mais, como no passado, em busca da subsistência somente, elas vão procurar conectar a sua vida a um propósito maior, muitas vezes, que elas mesmas. Uma razão para ser, uma razão para fazer. Outro ponto muito relevante também para mim, de igual maneira, quando a gente fala de propósito do Ikigai aqui de forma geral, é como eu continuo endereçando solução de problemas, como eu continuo sendo relevante para o mercado. Então, o propósito é sobre isso. Quando eu tenho, como o Jefferson colocou, uma missão muito clara e uma visão, dentro do espaço-tempo, isso existe um limite, uma limitação. Em 3 ou 5 anos eu alcancei aquela missão e aquela visão. E a partir de agora, o que me orienta? O propósito. Qual é o meu papel para a sociedade, para o mercado. Quando você tem isso muito claro, o propósito está conectado a isso, você vai se reinventar em portfólio de produto, em portfólio de cliente, em pessoas, em transformação digital, em tecnologia, em método. Tudo você vai conectar a fim de que esse propósito seja endereçado. Tá? Então, tirando toda a bravata aqui, essa seria uma direção muito importante. Então, sem repertório, não dá. Então, você que ainda não pensou no seu Ikigai, o seu propósito, nessa mandala, nessa formatação do que é o propósito, você está tranquilo aqui que dá tempo de formatar. O importante é ter essa base e a partir de agora começar a pensar como endereçar. E uma empresa que eventualmente, acho que o outro ponto, turma, uma empresa que eventualmente tem um propósito meio que definido e muitas vezes não consegue aterrissar. Ela não aterriza isso para o dia a dia, talvez seja um ponto também fundamental de se pensar. É um pouco desse panorama aí de como começar a trabalhar o propósito, rapaziada. O que vocês acham dessa perspectiva? Perfeito, cara. Eu concordo, né? Entendo que liderança, enfim, constrói, né? O empresário constrói, né, seu propósito, né? Baseado nos seus anseios, nas suas expectativas, o teu momento de vida. Mas isso, de alguma forma, tem que se desdobrar para as camadas, né, mais inferiores ali em relação à hierarquia, né? Ou seja, todo mundo tem que viver, todo mundo tem que respirar e, de fato, seja norteadora, né? E não somente, de novo, né, um ornamento retórico para uma apresentação em PowerPoint, né? Então, cara, missão, visão, propósito, enfim, né, isso tem que estar na disciplina, tem que ter uma disciplina de execução, né? Todo mundo tem que respirar isso, né? Então, no momento de dúvida, poxa, é ali que a gente tem que se basear. O que minha missão fala, o que os meus valores me falam, o que meu propósito me fala, isso vai me dar a direção certa que eu tenho que seguir. Então, além de, né, ornamentar recepção, sala de reunião e tudo mais, tem que ser vivido, tem que ser sentido no dia a dia. Isso tem que estar muito, muito claro para toda a organização. Pô, concordo com vocês. Eu acho que a gente pode ir por um tom prático. O objetivo é esse, na verdade. Porque
cansa o quanto a gente vem ouvindo se falar de propósito e não aterrissar, principalmente no contexto da empresa. Eu tenho experiência ali da GSK, assim, o pessoal deve até falar, é o testemunha da GSK, né? Mas foi onde eu vivi, então eu só posso trazer com propriedade aquilo que eu vivi. E aí uma figura, gente, que me marca, eu já falei isso aqui, e repito, quando a gente estava numa linha de produção, olhando ali para os desafios do dia, e o desafio cara, a máquina quebrou, são coisas palpáveis, a gente não bateu a meta da produção, o que a gente vai fazer? As pessoas não estão engajadas, absenteísmo alto, o planejamento falhou, não chegou matéria-prima, tá embargado no Porto de Santos, o que a gente vai fazer? E aí sempre a gente tinha uma figura de um paciente do lado ali, que era o porquê nós estávamos ali. Eu chego a ficar arrepiado, gente. Muito porque, bom. de fato, que move pessoas desconhecidas a estarem ali juntas, cumprindo regras, cumprindo processos, se submetendo a lideranças, relacionando o tempo todo. Será que é só dinheiro? Quando é só dinheiro, a gente vê ambientes como a maioria das empresas que a gente olha aí na vala comum, na média, que é carnificina, falando português bem claro. Então, se você é direcionado apenas por dinheiro, aí falando principalmente você constrói a visão da empresa, você que está ali no C-Level, você que é diretor, você que é proprietário de uma empresa, você pensa só no dinheiro, o seu negócio, ele pode dar dinheiro para você pode ficar muito rico. Mas assim, as pessoas não vão querer trabalhar na sua empresa por muito tempo. Vai ser uma empresa que as pessoas vão querer levar o pãozinho dela para casa e é isso, é só sobre trabalho. Mas aí, trazendo de novo para o contexto da GSK, olhando para aquele paciente, a gente provocava as pessoas de novo quando a discussão, por exemplo, saía, né, do eixo e a gente, pessoal, foco no paciente. Então, pro paciente, sob a ótica do paciente, o que é melhor hoje a gente fazer? E aí todo mundo já voltava ali, cara, não é sobre o que é melhor para mim, para minha área, o que é melhor pro meu quadrado. Nós somos uma equipe, nós precisamos trabalhar juntos. E aí isso você se move em uma única direção. Então, também acho que a gente pode abrir aqui para os silos que existem nas organizações de nós contra eles. É verdade. Eu sou produção, eu produzo e, cara, você é qualidade, você não pode rejeitar o que eu faço, o que eu produzo. Manutenção, ou, na verdade, segurança no trabalho, você não pode parar a minha linha de produção. Você tá louco? Entendeu? Então, isso é muito comum no dia a dia, da gente ver essa briga, essa disputa, esse ego ali sendo inflado e cada um lutando pelo seu. É claro que empresas vão ter pessoas, sempre a gente vai ter problema, a GSK não é um mar de rosas, nenhuma empresa é, mas assim, falando de exemplo, cara, por que a gente tá aqui hoje, por que a gente tá tendo essa discussão? É só pra gente ganhar nosso dinheirinho? Uhum. Muito mais do que isso. Então, eu acho que faz muito sentido a gente ir desdobrando nesses exemplos e trazendo exemplos práticos aí de cada um também. Bom, pessoal, isso é muito importante, muito relevante, né? São coisas que se sustentam. Hoje o mercado de trabalho ele é muito dinâmico, existem inúmeras possibilidades, tanto do ponto de vista do cliente de consumir de um determinado fornecedor ou de um colaborador, pode ter N opções aí de onde trabalhar e como trabalhar, até em setores distintos. Então a gente vê quase que um êxodo de um lado para o outro, ora para o mercado de tecnologia ou de serviços, muito por conta disso, por conta de pessoas quererem ser relevantes dentro do contexto e imprime relevância no seu dia a dia. Então, a gente percebe que empresas modernas estão muito conectadas com isso. Claro que existem empresas que ainda não despertaram em mercados ultraconservadores, mas certamente as bases já estão sendo moldadas. A gente consegue perceber, e as estatísticas vão trazer isso também, que empresas que têm um propósito claro e conseguem conectar suas pessoas a esse propósito, elas conseguem gerar melhores margens, melhores produtos. A gente acredita muito que o modelo de gestão moderno, você vai ter uma fluidez muito grande nas relações humanas e na relação de gestão, ou seja, um achatamento nas cadeias de decisão e muito sobre uma fluidez na missão de cada um. Além da missão, além do propósito ali de cada
negócio, você tem o propósito de cada área e de cada pessoa. Então, se você direciona muito bem os objetivos para aquela área e pessoa, e ela tem esse senso de propósito bem ajustado, ela vai se entregar mais, ela vai entregar melhor. A gente vê isso dentro dos nossos clientes, a gente vê isso dentro da Conceito. Então, não faltam cases aí que a gente possa explorar isso. É um pouco dessa estrutura. E o que a gente pode buscar trabalhar aqui dentro desse papo é muito sobre como endereçar, quais são os próximos passos, os primeiros passos que um negócio pode dar a fim de colocar esse propósito para rodar. Como é que a gente tangibiliza, como o Renato disse, para o dia a dia, né? O Jim Collins, ele fala o seguinte: empresas feitas para vencer, a partir de um estudo bastante amplo, que ele fez com mais de 10 anos entendendo negócios e prospera ao longo de gerações, ele percebeu um comportamento muito interessante, que é pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. E aí, quando ele fala de pessoas disciplinadas, ele fala de primeiro quem, depois o quê. Primeiro as pessoas certas na embarcação, as pessoas que têm fit cultural com a empresa, fit e aderência a esse propósito. Então, quando a gente fala de gente, a gente não faz nada, tá, pessoal, dentro de uma estrutura, qualquer que seja ela, de uma empresa ou uma ONG, sem pessoas. Não dá para fazer nada sem contar com pessoas, e isso é muito relevante nas alavancas que movem os negócios. Então, quando a gente fala de pessoas, de perfil, de conexão com esse propósito, como é que vocês enxergam isso aí? Como a empresa pode se tornar atraente para essas pessoas? Como que quem está nos ouvindo como executivo, que lidera uma cadeira de liderança, tem uma cadeira de liderança, de gestão, ou é um dono do negócio, como é que ele pode perceber nas pessoas esses elementos conectados ao propósito, à cultura da companhia? Olha, eu entendo que são as ações, né, as ações do dia a dia, além, né, obviamente, da parte anterior em relação à qualificação, acho que está, de fato, baseado nas ações do dia a dia. Poxa, a pessoa, de fato, ela se entende em relação àqueles propósitos, né, ao que, de fato, a empresa ela promete, né, ou ela age, ou ela trabalha, né, ou ela defende, né? Então está orientado, né? Trabalha-se da mesma forma, né? Tem o mesmo pensamento, isso é bom, te faz bem, né? Te motiva no dia a dia, né? Não é algo que... Eu tive experiência, né? Eu passado tive uma experiência muito ruim nesse sentido, né? Em estar num lugar onde, poxa, eu não compartilhava com o propósito da empresa. Isso é um ponto importante. Né? Exato, eu não compartilhava com o propósito da empresa. Poxa, em 2 anos, né? Em 2 anos, isso, cara, nunca tinha acontecido comigo, mas em 2 anos eu fui para ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir e uma série de coisas. Né? Até o momento em que você cai na real e fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Não é só sobre dinheiro. Né? O que a gente comentou anteriormente, não é só sobre dinheiro. Né? Então, eu acho que são as ações, são as atitudes, né? E de forma sincronizada estão refletindo, né? E hoje existe, né, muito essa parte romântica do trabalho, né? Do tipo, trabalha com aquilo que você ama, que, né, você nunca vai precisar trabalhar, né? Cara, se você vê aí pesquisas, né, na verdade é o que mais gera burnout hoje em dia. Então acho que tem que ter essa dose, né? O propósito, né? Mas baseado nas experiências do que cada um está vivendo. Ô Jeff, eu acho que esse é um ponto bem importante. Você está citando, eu conheço a sua história, a gente é parceiro de negócio, amigo aí há bastante tempo. Sim. E você é um profissional de carreira, um carreirista, né? Hoje está aqui na Conceito como sócio, mas é um cara que passou por diversas cadeiras, ascendeu aí várias posições. E você viu Sim. a transição, um M&A acontecendo na tua jornada aí. Ou seja, você trabalhava com os mesmos produtos, com as mesmas soluções, no mesmo mercado, e foi antagônica a sua, não a atuação, mas a sua percepção de alinhamento cultural e alinhamento de propósito dentro de um negócio. Olhando para o mesmo mercado, o mesmo setor, com o mesmo portfólio de produto e talvez até alguns atores parecidos. Então, cara, explana um pouco mais dessa questão. O que fez você um profissional de performance, sempre ligado a resultado, ascendeu muito na carreira, qual foi a diferença de um ambiente para o outro? E como é que você orientaria aí os executivos e gestores que nos escutam a construir uma jornada com mais aderência para pessoas?
Perfeito, perfeito. Bom, como você comentou, o mercado era o mesmo, os produtos eram os mesmos, as ferramentas eram as mesmas, né, atores, né, bem parecidos, ou seja, né, olhando numa perspectiva mais macro, nada tinha mudado, né? Mas, de fato, o que mudou foi a cultura, né? De fato, o que mudou foram os princípios que divergiam totalmente dos meus, né? A forma de trabalhar, a forma de se relacionar, a forma de entender e valorizar o cliente, né? Era totalmente divergente daquilo que eu sempre apliquei, sempre cultuei, que eu aprendi, né? E, de fato, sempre fez aderência àquilo que eu entendia como certo, como verdade. E assim, né, a dica, né, como o Thiago comentou, a dica que eu posso dar é, dependendo do tamanho da organização, dependendo do nível e dependendo do momento aonde você está, né, mudar a organização é difícil. Né, mudar a organização é difícil. Então é você, de fato, ampliar os seus horizontes, ou, né, você muda o teu propósito, que acho difícil, né, mudar os teus valores para se adequar àquele ambiente, né. Eu não consegui fazer isso, né? Mas eu creio que tem pessoas que, né, que possam ter essa competência, né, e viver bem com isso, e tá tudo certo, né? E eu não consegui. Então, a proposta é olhar, de fato, poxa, o que eu quero da minha vida, né? A forma com que eu estou seguindo hoje fere os meus propósitos, né? Fere aquilo que eu entendo como certo, como errado. Poxa, não tem nada demais a gente olhar para o mercado e entender que caminho que a gente deve seguir, né? Thiago me apoiou muito nesse sentido, né? A gente tem, como ele falou, um relacionamento aí a longa data, né? Conversamos ali, né? Um dos pontos, né? Me apresentou o projeto conceito nesse momento, né? E aí eu tracei um plano de fato de dropout, né? Para algo que para mim fazia total sentido, tinha total aderência com aquilo que eu entendia como perspectiva de vida, né? Já não sou mais criança, né? Então estava no momento de fato de repensar, poxa, né, da onde eu tô, para onde eu quero chegar, o que vai me levar a isso dentro daquilo que eu entendo como certo, como verdade. No primeiro momento é desesperador, sim, né? Eu acho que todo mundo entra em, né? Acho que é novo, normal, né, ali o pânico, porque é algo exato, é algo novo, né? Aquilo que é novo, de fato, nos faz ter receio, né? É novo, desconhecido, né? A palavra medo vem muito disso, né? O que é novo, que é desconhecido. Mas assim, né? De novo o plano, o propósito e aquilo que a gente se sente bem, né, em fazer. E entregar aquilo. Está muito nessa perspectiva. É muito bom ouvir tudo isso aí, porque vem direto da experiência prática. E aí, Renato, eu vou devolver para você aí, no sentido também, um profissional que passou por diversas empresas top performing em seus mercados, referências aí de classe mundial, e você resolveu, né, além da experiência da GSK e outras grandes experiências, resolveu empreender. E muito mais do que pensar em ter o próprio negócio, a gente sabe que está muito conectado a quem você é. Eu tenho o mesmo pensamento e vou contribuir aqui também, mas está conectado a quem você é. Então, como é que você faz essa transposição, cara, sobre reverberar para o mundo, através dos negócios, quem você é na essência? Cara, me emocionei aqui. Coisa boa. Quem sabe faz ao vivo. Cara. Isso aí, cara. Gente de verdade. Ô, louco, meu! Ô, louco, meu! Eu tô na mão aqui, Thiago. Livro 14, cara. Caramba. 2014. Faz um pouquinho de tempo, né? Eram uns garotinhos, né? Você é mais garoto do que eu, mas éramos garotinhos. Esse livro aqui eu tô mostrando na tela pessoal, que é Pra que estou nessa terra, né? O Rick Warren. Eu vou ler aqui a dedicatória. Primeiramente, quero lhe desejar nesta data especial toda a felicidade da parte de Deus. Ele conceda todos os anseios do seu coração. Deus, no infinito de sua sabedoria, muito antes de você nascer, já sonhava com grandes coisas para a sua vida. E uma vida com propósito, pois você não veio a este mundo para ser um mero espectador, mas sim para brilhar e fazer a diferença.
Permita que o pai lhe use sem limites. Tenho muito orgulho de ser seu irmão. Deus nos presenteou com a sua vida. Te amo demais. Grande beijo, Thiago. Rapaz, sem GPT na época, hein? Caramba! O cara é bom, o cara é bom, cara. E assim, gente, eu me emociono porque de fato é uma jornada. É uma jornada pra gente se conhecer e primeiro se conhecer em Deus. Então acredito que isso aqui foi um ponto de partida muito importante. Esse livro saiu da gaveta depois de muitos anos, né? Não li na época que eu ganhei. A gente fez um estudo depois em cima desse livro ali em 2021, certo, Thiago? Exato, 21 para 22. Inclusive, mais uma vez, o senhor Davi Oliveira me provocando. Eu estava passando por muitos desafios profissionais depois de assumir cadeiras de liderança e, assim, em grandes empresas, acho que quanto maior a empresa, mais desafiador é você manter esse propósito aceso. É verdade. E em enquanto eu fiz carreira de contribuidor individual na área de melhoria, eu sempre me senti muito conectado. Quando eu não estava conectado, eu simplesmente aceitava uma proposta desafiadora e ia para outro emprego, porque eu sempre trabalhei por projeto, né, depois de um certo momento da minha vida. Foi em meados, inclusive, de 2014 que tudo começou a acontecer. Depois desse livro, muita coisa aconteceu. E ali, em meados de 2020, pandemia, coisas acontecendo na vida de todo mundo aqui, mas o cenário era muito desafiador e eu, volta e meia, poxa, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, já tava com a conceito, claro, a gente já vinha ideando, mas ainda não era palpável essa transição. E como o Jefferson falou, a mesma jornada, eu fui me desconectando, e isso leva anos, não é do dia pra noite. Desconectando por questões principalmente questões de não me sentir parte daquilo. Me sentir mais me sentir que eu não estava contribuindo da maneira que eu deveria, inclusive fazendo o gancho para esse texto, né? Eu sempre entendi que eu não era mais um. E aí eu falo com o Thiago, né? Às vezes parece que é o sonho de José que a gente tem. Poxa, eu sonho grande porque eu sei que em Deus existe algo para todos nós. Nós somos projetados, essa é a minha fé. Nós somos projetados para algo. E aí começou com o estudo desse livro, né? Para a gente resumir aqui, várias questões foram ocorrendo. Então, quando você fala para o universo, seja qual for a tua fé, para o universo, para a natureza, para mim, no caso, para Deus, que você quer viver propósito, as coisas começam a acontecer. E elas não acontecem do jeito que a gente quer muitas vezes, porque para a gente viver o nosso propósito, às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Abandonar, é verdade. Abandonar, e eu, como o Thiago falou, eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Cummins para começar, que era a maior empresa da região da cidade. Eu me apaixonei em desenvolver a minha carreira e desenvolver pessoas também. E aí vários episódios, né? Mercado Livre, Samsung, Europa Assistance, pessoas incríveis. E por algum momento talvez eu pensei que a minha carreira seguiria ali. Mas não, existia um chamado pra gente construir o que a gente tá construindo aqui. E, mais uma vez, às vezes não vem do jeito que a gente espera. Então, se você se abrir, eu me abri para isso através do estudo do livro. E as coisas foram acontecendo. E assim, eu nunca me senti tão conectado como eu estou hoje. Já me senti muito conectado em algum lugar, trabalhando, pra gente trazer pro contexto aqui do empresário, sim, né? Claro. Falar, poxa, todo mundo vai empreender? O executivo também, sim. Não. Mas assim, Thiago e Jefferson, exige muito trabalho da liderança para que você construa um ambiente que as pessoas se sintam conectadas. Eu vivi isso. Eu vivi isso na GSK, na Stifel, no caso. Mas eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. O quanto isso também não depende do líder da área. Porque eventualmente, é verdade. Eventualmente, só para terminar e já passar para vocês de novo aqui, eventualmente você tá numa empresa que é muito boa, mas sua vida vira um inferno por causa de um líder que não pensa e não tem valores alinhados aos seus. Então, por isso, é muito importante que a liderança esteja comprada com a visão e com o propósito da empresa. Exatamente. Porque senão você tem a chance do contrário também acontecer, né? Isso é muito bom. Uma empresa que não tem valores tão alinhados, mas tem um líder ali alinhado e faz esse ambiente
ser frutífero na vida de pessoas. Então é isso, gente. Perfeito. Tem muita coisa aí pra gente falar. Não é assunto simples, mas essa é a minha experiência de vida, de conexão. É legal que todo mundo percebeu que é a flor da pele aí, viu, Jeff? Perdão aí interromper, mas é um tema que é tão relevante que as coisas vão brotando, né? Mas traz aí. Não, mas acho que é importante, só complementando aquilo que o Renato trouxe, né? Esse período de desconforto, vamos chamar, né? Cara, fazendo o link que o Renato colocou, eu entendo como já um chamado para você repensar alguma coisa que não tá bem, né? Que não tá errado. Ou seja, então esse desconforto, né? Ou o sofrimento, ou seja lá o nome que você queira dar, né? É justamente para poxa, tá errado, alguma coisa não tá certa, vamos rever, vamos retrabalhar, né? Às vezes a gente passa por esses momentos, né? Fala, poxa, tava tudo tão bom, tudo tão certo, por que isso, cara? Essa fase deve estar encerrando, né? Vamos para a próxima, vamos repensar. É bem por aí. Jeff. Legal, Jeff. E aí, fazendo a ponte que o Renato trouxe, minha percepção sobre o tema, Renato, como tudo está alinhado. A questão da liderança e o papel dela. O Andy Grove, ele fala que o papel do líder é dar resultado. Ele gera resultado através de pessoas fazendo as coisas certas. Então é o que e como. O como é tão ou mais importante do que o que. Isso era muito negligenciado no passado. Empresas relevantes, empresas modernas, elas olham muito para o como. E como é que eu olho o como? Valores, cultura, propósito. Quem nós somos, minha identidade. E aí é de cima para baixo, é um desdobramento, não é um waterfall, um desdobramento, digamos assim. Isso tem que ser transpirado no dia a dia pela alta liderança, seja executivo ou dono do negócio, e passa para as outras cadeias. Eu percebo, pessoal, que antigamente, ou empresas ainda fazem isso, algumas empresas não muito competitivas, contratavam de qualquer maneira. Entra aí e vai jogando, cara, porque o cara tem uma competência técnica. Não é assim. Hoje, na Concept e para clientes, como é que a gente observa isso? Cara, você tem alinhamento técnico, hard skills, 70% do que eu preciso? Legal, cara. Para mim tá ótimo, porque o resto eu vou desenvolver. Agora, o alinhamento cultural, fit de propósito, aquilo que a gente pensa a vida de forma geral, pensa desenvolver pessoas, isso tem que estar muito alinhado. É o que vai fazer a diferença. A empresa moderna hoje, ela não é uma empresa tecnocrata que olha só para números e resultados. Ela tem, nessa ambidestria da gestão, olhar assim, sistemas, processos, inteligência artificial, tecnologia, o que é de mais moderno, mas do outro lado, uma preocupação muito grande com pessoas e alinhamento cultural, junto do alinhamento de propósito. Então, Renato, para mim, olhando também lá para o material que a gente acaba se embasando, responsabilidade extrema do Jocko Willink. Uma liderança não é culpada, mas ela é responsável por modelar tudo isso. Então, sim, é papel de cada líder repensar a maneira como conecta o propósito dessa empresa ou desse ecossistema. Outro ponto, pessoal, a gente aqui é engenheiro, homens de negócios, e por muito tempo, eu vou falar por mim, eu fui muito frio e cético sobre relações humanas, especialmente quando era mais garoto, nas primeiras posições de liderança. Quando a gente vai ficando maduro e consegue perceber o que realmente é a vida, você vai perceber que não é sobre números, não é sobre grana, não é só sobre resultado, é especialmente como é que eu gero valor para o meu próximo. Falando novamente sobre quem nós pensamos ser, é uma questão de identidade, eu não consigo passar por essa vida sem gerar valor para o outro. A maneira que seja, alguns eu vou gerar mais valor ali, vai estar mais no meu dia a dia, mas que seja o meu cliente, que seja o meu colaborador, que seja um par. Como passar por essa vida e não gerar valor? O propósito é sobre isso. Como gerar valor para as pessoas. E aí, quando eu falo, por exemplo, do propósito da Concept, está muito ligado a isso. Como é que a gente resolve problemas complexos, lançando mão de soluções não triviais, para que a vida das pessoas seja melhorada de forma geral. Até porque a gente acredita que é através dos negócios que a gente consegue movimentar as engrenagens do mundo. Em boa medida, é lógico, existe seu valor em várias disciplinas, mas daquilo que nos cabe a gente entende que quando a gente formata bem o negócio, cuida de pessoas e cuida da sua performance, a gente consegue movimentar várias alavancas do mundo, várias alavancas que geram prosperidade de forma geral. Ontem e hoje eu tive conversas com clientes e isso se reverbera muito em como a gente atua, né, nos nossos clientes e como eles nos enxergam também. E hoje a Concepto ela é uma empresa relativamente pequena, falando de quantidade de pessoas, comparando, por exemplo, com o Mercado Livre da vida.
Aí a provocação, que é a nossa responsabilidade aqui como líderes, e que você, diretor, que você, founder, que você é proprietário de uma companhia tem que ter. Como fazer as pessoas que vão chegando respirar esse propósito? Porque tudo nasce muito bonito, tudo nasce muito lindo, mas conforme as empresas vão crescendo, o que eu percebo, principalmente de grandes empresas, tá, gente? Quanto maior a empresa, mais difícil você fazer que esse propósito se desdobre. Tudo tende ao caos, né? Então precisa muito mais trabalho. Até porque o fundador eventualmente já faleceu, o grupo foi vendido, a gente está falando de um board de acionistas e não mais de uma pessoa, e aí você traz tanta impessoalidade para o negócio que vira um moedor de carne, muitas vezes só olhando para resultado, o acionista no final do dia. Como fazer o propósito, ele continuar vivo e reverberando na empresa, mesmo no ambiente que está crescendo acelerado como o nosso, que a gente está vivendo. Isso passa por muito trabalho dos founders aqui, né? Nós e o André Santos. Mas existe um caminho, na meu entender, já abrindo para vocês, e mais uma vez, o time de liderança. O seu time tem que ser totalmente alinhado com seus valores. E aí a gente vê muitas empresas contratando, como o Thiago citou aqui, por técnica, por competência técnica puramente. E quando surge um problema de desalinhamento cultural, a pessoa nem sabe o que é isso, né? Então, cara, o que é isso? A gente leva... O cara não está alinhado culturalmente, mas está desenhada. Então, acho que o desafio, quando as empresas crescem, é justamente como a gente falar que uma pessoa está alinhada ao propósito e outra não está alinhada. E qual é o risco desses caras que não estão alinhados para a empresa e principalmente para as pessoas que estão ali colaborando? Acho que é um ponto que é importante a gente também pensar em conjunto. E aí a gente traz método, né, Renato? Tudo tem método por trás. O que a gente vai fazer como homens de negócio, engenheiros de base que nós somos, a formação da engenharia é muito disso, tá, pessoal? Vai olhar sempre o problema da forma macro, global, e vamos quebrar isso em partes menores, decupar como vocês gostam. Evocando Elon Musk, né, um grande homem aí de negócio e também de tecnologia. A gente decupa um problema, é entender a raiz desse problema e tratar cada elemento, ou seja, não é uma alavanca só, são vários elementos que a gente vai ajustando para que a gente consiga construir toda uma estrutura maior, uma jornada maior. Quando a gente fala, então, de método, é para isso que ele serve. Eu tenho que ter um código de cultura, um desenho claro do que é minha cultura, do que são os meus valores, o que esses valores significam e o que a gente não tolera. Isso tem que estar dentro da minha avaliação 360, do meu one-on-one, do meu feedback, e tudo isso tem método, tem caminho. E é por isso que a Conceito, contrariando muitas consultorias old school, que olham muito para a questão de PowerPoint, indicar somente um caminho mais técnico no sentido de resultado somente, a gente olha muito para a gente e cultura também. A gente olha para performance, olha para processo, para método, olha para tecnologia, mas olha também pessoas, olha a cultura e desenha isso. Então tem método para poder fazer isso. E eu concordo, eu tenho que avaliar na entrada já, no input. Essa pessoa que está chegando, quando eu vou fazer um case, vou fazer uma entrevista, né? Eu estou pegando muito de quem ela é, tem esse fit cultural, alinhamento de valores, eu estou entendendo qual é o drive dela. Dentro da minha estrutura de promoção, eu estou promovendo só o que o cara entrega ou como ele entrega. Eu estou avaliando isso também para dar a promoção ou permitir que essa pessoa fique, né? Então, dentro do sistema, do dia a dia da empresa, a gente precisa colocar todos esses pontos para rodar e é sim muito possível fazer isso acontecer. E aí, para fechar tudo isso, né, a gente falou muito sobre base, né? Valores, cultura, propósito, entender quem nós somos. Então, a gente consegue perceber esse core numa companhia. Digamos que a gente tem uma companhia que já flui bem, que já gera valor de alguma maneira para o mercado. Como é que ela para repensar e entender como endereçar esse propósito dela? Primeiro ponto, eu entendo como é que eu continuo gerando valor ao longo do tempo e a gente colocar isso tangibilizado de uma maneira muito clara. Então, qual é o meu papel? Que tipo de problema eu resolvo? Eu partiria por esse elemento. Que tipo de problema eu resolvo e que a gente entende que é o core da empresa, o core dos founders, o core dos principais executivos e que a gente entende que existe caminho para continuar gerando valor. Esse é o primeiro ponto a ser desenvolvido.
O segundo ponto é, tem mercado para isso? Existe um mercado crescente, as linhas de tendência apontam para o mercado que vai continuar consumindo aquilo que a gente gosta e sabe fazer bem. Legal, como é que eu vou continuar endereçando soluções, tangibilizando isso para um mercado que existe e continuará existindo? E o outro ponto fundamental é no que a gente realmente é bom. Quem escolhe tudo não escolhe nada, pessoal, né? Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É muito importante a gente saber quais são as batalhas que a gente vai operar no dia a dia. E a gente fala muito aqui, para nós, para os nossos clientes, sobre horizontes de tempo estratégicos. É escolher as batalhas no tempo certo, no tempo e espaço certo. Escolher onde eu vou atuar e que eu posso ser o melhor. Jogar para vencer. O Edi Lafley fala muito sobre isso. Quais são os campos que eu vou buscar atuar dentro das competências core que eu tenho? E aí você quebra isso em horizontes de tempo, de curto, médio e longo prazo. Essa é uma reflexão importante sobre como aterrissar muito desse propósito de uma forma prática também. E aí, para a gente poder fazer um wrap-up, o que vocês pensam sobre essa estrutura aí? Ótimo, cara, ótimo, né? Concordo. E eu também penso, às vezes, por um outro lado, né? Trago um outro eixo, né? Trago um outro ponto que seria o que de fato eu sou obcecado, né? Mas eu sou obcecado no sentido de não aquilo que me motiva por algum motivo, né? Mas aquilo que, cara, eu não consigo não fazer, né? Sai ao natural, né? Não tem como não fazer, né? Então eu olho muito por esse prisma também, né? Poxa, ou num ambiente que, poxa, desalinhado com aquilo que eu sou obcecado, com aquilo que eu não consigo fazer, né? Difícil, complicado. Então é isso que a gente tem que estruturar também, né? Então acho que esse é um outro, né? Um outro pilar aí que eu costumo olhar bastante. Perfeito, Jeff. Eu ia escolher esse aí também. Comece por aquilo, é o porquê, né? Porque tem muito sobre o que a gente acredita. Do que a gente acredita, sim, a gente muitas vezes é obcecado, principalmente uns doidos que nem a gente. Leva o trabalho como missão. Isso remete muito à visão protestante do trabalho, olhando ali pelas linhas filosóficas. Não protestante porque eu sou dessa linha protestante, mas olhando ali pela própria história, né? Quando você tinha a América do Norte se desenvolvendo com o protestantismo e os países colonizados pelos cristãos católicos. O protestante tinha muito mais isso de levar o trabalho como missão. A gente vê a diferença hoje nas nossas culturas. Olhando aqui para o Brasil, tem todas as suas benesses também. Por exemplo, a visão católica naquela época era muito mais sobre o humano, sobre o bem-estar da pessoa, sobre o indivíduo. E olhando por essa ótica de missão no trabalho, que é o que eu acredito, quando se desconecta, todo e qualquer momento do dia, ele não faz mais sentido. É verdade. Então, total, eu passei por isso. Então, eu passei por... E como eu me refugiava desse sentimento? Através do meu time. Então, eu olhava para o meu time e eu falava, a empresa não está nessa linha, para mim a empresa não está representando o que eu acredito. Pode ser que em alguma outra esfera ela tá, mas onde eu estou, no departamento, debaixo dessa liderança ou debaixo desse papel, não faz sentido para mim, mas eu quero que faça sentido para os meus liderados. E aí eu me apoiava nisso, né, em desenvolvê-los, fazer o bem por eles, porque eu acredito nisso. E parte do que a gente faz aqui na Concepto é isso, é desenvolver pessoas para que eles resolvam problemas de maneira autônoma e resolver problemas complexos. Mas isso não era o bastante. Então, era algo que era como se fosse uma muleta. Eu tava mancando, sim, e aí eu pegava aquela muleta para me ajudar a continuar caminhando e eu não desistir. Então, para mim, isso não faz sentido. O meu dia tem que fazer sentido. Então, do momento que eu acordo hoje, gente, tenho certeza, na verdade, que você tem, eu tô trabalhando. E assim, para mim não tem peso nenhum. Porque eu gosto, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tenho certeza que o que a gente tá fazendo aqui vai mudar a vida de muita gente. Já tem mudado, cara, é verdade. Já tem mudado. Então, se eu deixar de fazer aquilo pelo qual eu sou obcecado, já deixa de fazer sentido. É pra todo mundo isso? Não. Porque tem gente que o Ikigai dele
trazendo ali pro universo do indivíduo e não para a empresa, vai ser muito diferente. O Ikigai dele, às vezes, não vai ter relação com o trabalho. Exato. Propriamente dito, ele vai ser um cara que vai, por exemplo, trabalhar das 8 às 5 e o trabalho dele de propósito começa ali depois das 6, numa entidade. E tá tudo bem, né, Renato? E tá tudo bem. Tudo bem. E o que eu ia adicionar, essa fala sua, dando uma fluidez aí para esse tema, é que dificilmente isso vai acontecer com um dono de negócio ou com um executivo. Uma liderança, quem está nas posições de liderança ou quem é dono do negócio que não tiver esse Ikigai muito ligado a um propósito dentro do trabalho, não vai ser um top performer. Não vai ser o melhor. Então, certamente pode estar na posição errada ou no lugar errado, na empresa errada. Geralmente, uma liderança, um C-level, um executivo, um dono de negócio, ele vai entender propósito através do que ele faz, o impacto que ele gera. É uma grande verdade, tá? Perfeito, é uma grande alavanca o poder que se tem como executivo ou como dono de negócio para poder corroborar ou desenvolver ali a vida das pessoas. E aproveitando só para contribuir aqui, fechar esse ponto, se o Jeff quiser adicionar também. Mas assim, quando você traz uma pessoa que talvez o Ikigai dela tá fora disso para uma posição de liderança, ela é essa pessoa que tá querendo procurar coisas porque ela não suporta talvez o dia dela. E se ela não estruturar muito bem isso, o ambiente ele se torna um ambiente tóxico. Porque o líder que tá ali, ele não gosta do que ele faz, então ele não gosta de gente, mas ele é líder. Ele não gosta do trabalho dele, mas ele tem que ensinar os outros a trabalhar. Não faz sentido nenhum. Então, o que você tocou aqui, Thiago, sobre para certas posições, o Ikigai do cara tá direcionado a negócio e desenvolvimento de pessoas e olhar para o negócio como uma maneira de viver o seu propósito é fundamental. Muita coisa legal, hein? Muita coisa legal, pessoal. Acho que dá pra gente falar mais um caminhão de coisa e é bacana que parece carro álcool, né? Vai esquentando, quando vê, você só quer colocar marcha e sair andando, né? A coisa vai ficando muito boa. É um papo, dá para render muito. A gente já quer abrir o canal para você que é executivo, líder de negócio, profissional, dono de empresa e queira falar sobre esse tema, um bate-papo, tá? Pessoal, bate-papo mesmo. Chama a gente nos canais aí no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp e vamos conversar. Esse network, essa relação de pessoas que estão andando conjuntamente em um propósito comum, isso é muito bom. Então fica aberto o canal aí para a gente poder conversar um pouco mais. Legal, gente, legal. Acho que dá para te falar muito mais sobre o tema. O relógio não nos permite, mas certamente vamos ter outras oportunidades de desdobrar esse tema. Quero agradecer vocês dois pela colaboração e participação desse super papo e vamos para uma mensagem final para essas lideranças, para esse executivo, para esse dono de negócio e profissionais, como viver o propósito que não é bravata, né? Que é um propósito que gera resultado e conecta as pessoas àquilo que elas fazem. Que recado vocês deixariam para essa pessoa que nos ouve? Olha, no meu ponto de vista, eu encaro o propósito da seguinte forma, né? Ele me força a tomar decisões difíceis. Se ele não me forçar, ele não é meu propósito. Caramba, forte, hein, Jeff? Essa é porrada, hein? Fala de novo. Ó, você vai escrever para toda a humanidade ver no outdoor mundial. O que você falaria? Pô, o cara arrebentou. Fala de novo aí, Jeff. Vamos lá. Então, é essa maneira que eu enxergo, né? Ou seja, se o meu propósito, né, ele não me força a tomar, né, atitudes, tomar ações, ou tomar decisões difíceis, né? Esse, de fato, não é o meu propósito. É alguma coisa que eu inventei, que eu entendi por ali, mas não é o que me move. Bom, é isso. Bom demais, bom demais. Sensacional. Cara, depois disso já dá para fechar, né? Mas é isso. Viver o seu propósito como indivíduo e como empresa não vai ser fácil. Então, se tá muito facinho, poxa, a gente tá fazendo ali o arroz com feijão e todo mundo sabe o que faz e o dia ele inicia, se dá e finaliza sem conflitos, principalmente, né? A gente tem conflito o tempo todo aqui. Por quê? Porque a gente está resolvendo um problema para chegar no nosso objetivo. Então é isso. É difícil mesmo. É difícil viver o propósito, mas é muito recompensador. Eu acho que você se sente completo, ser humano como. O meu incentivo para vocês é, primeiro, leia esse livro, independente da sua religião. Eu acho que é um livro que você pode fazer uma tradução muito interessante para o seu Ikigai, para construir esse Ikigai.
Dá para ler em conjunto, foi o que a gente fez com o Davi, né, o quarteto aí fez esse estudo, então encorajo você a fazer esse estudo com mais de uma pessoa, porque a gente vai provocar essa discussão que a gente teve aqui também, você pode provocar, e como executivo, você que está na liderança, você seja sedento por fazer a empresa, seus líderes viverem o propósito da empresa e do negócio todo dia, e contrate muito bem, porque aí você vai conseguir dar perenidade a esse propósito que é tão nobre. Muitas vezes tem sido colocado em escanteio em detrimento de apenas faturar, produzir e aquilo que a gente não quer e que faz as organizações serem tão tóxicas no dia de hoje. Bom demais, Renato. Bom demais. E fazendo uma ponte aí, cara, falando do cunho filosófico da coisa que a gente acredita, Jesus falou que maior é o que serve. Quando eu era garoto eu não entendia isso. Para mim, cara, que bobeira tudo isso. Né? Como é que eu vou ficar servindo você maior? E o maior no sentido não é de ser melhor, mas de estar mais conectado à nossa essência. Essa é a minha filosofia de vida. Quando a gente passa a servir, isso na esfera de pessoa, profissional e negócio, a gente consegue ter ainda mais resultado. Você cresce naturalmente, a gente vê isso no dia a dia. Quanto mais a gente serve pessoas com o que a gente faz e com quem nós somos, mais a gente cresce. Então, aqui a gente descola da bravata. Quando você começa a conectar quem você é, no que você é bom, no que você gosta, no que o mercado precisa que seja resolvido e serve com primor, não tem como ficar para trás. O trabalho devolve, o retorno vem. Aquele que semeia tem a boa colheita. É assim que a coisa funciona, parecendo um pastor, não sou não, tá, pessoal? Mas é muito dessa linha aí de raciocínio, no sentido de quando a gente conecta o propósito real, a gente tem a devolução. O retorno vem, o negócio vai entregar melhores margens, a gente vai ter melhor faturamento, a gente vai ser inventivo e criativo para desenvolver um portfólio de produto melhor, extenso, mais conectado à realidade do negócio, porque eu tenho uma intenção real de servir o outro, de melhorar a vida do outro, de resolver problemas de forma geral. Outro ponto interessantíssimo é que isso coloca a gente no estado de flow inimaginável, acho que para a maioria dos profissionais. Quando você conecta realmente ao que você pode fazer de bem para as pessoas através da tua posição, cara, isso não tem dinheiro que pague. É muito interessante. E por fim, vocês citaram aí durante a nossa jornada, não tenha medo de viver esse propósito enquanto negócio, enquanto líder, enquanto profissional. Se você sair da zona de conforto e buscar viver esse propósito integralmente, você vai ganhar em todas as esferas. No começo vai parecer loucura, no começo pode parecer que não faz muito sentido, mas as coisas vão sendo conectadas com o passar do tempo e tudo começa a fluir no dia a dia. Então é um pouco disso aí do recado que eu queria deixar. Quero agradecer novamente quem nos ouviu, quem está nos ouvindo e quem vai ouvir aí os próximos episódios. Vocês que participaram aí trouxeram muito aí da perspectiva profissional e pessoal de vocês para o tema propósito. Então é isso, pessoal. Conectar todas as pontas. Essa é a nossa ideia aqui enquanto empresa, enquanto canal, executores, podcast, é trazer a realidade dos negócios para o dia a dia do empresário, do executivo, do líder, do profissional. Então, obrigado, Renato, obrigado, Jefferson. Vamos lá, logo, logo temos mais episódios para poder falar. Valeu, obrigado, pessoal, pelo papo. Valeu, pessoal. Foi incrível. Forte abraço.